Segunda-feira, 21 de novembro, e nós estamos reunidos mais uma vez para, com a inspiração da Palavra de Deus, rezarmos, conduzirmos nossa caminhada rumo a este abraço misericordioso que o Pai tem para nos oferecer em Cristo Jesus. Celebramos com a Igreja a apresentação de Maria no templo e temos como texto que orienta a nossa liturgia de hoje, Mateus 12, 46 a 50. Esse texto já escutamos algumas vezes, é um texto que precisamos ter um cuidado muito grande ao ler e ao interpretá-lo. Nós temos que ter presente o contexto que a comunidade de Mateus recebe esse texto. Lembremos que a comunidade de Mateus é formada, queridos irmãos e irmãs, por pessoas que vinham do judaísmo, que haviam se convertido, aderido, acolhido à proposta de salvação de Jesus Cristo, e eles tinham muito presente aquelas normas, aquelas regras que influenciavam por demais a vida das pessoas em sociedade. Uma dessas normas estava relacionado à questão da família. O filho mais velho era aquele que tinha que dar uma descendência, por obrigação. E a família não era só entendida apenas como o pai, a mãe e os filhos, mas a família era o clã, era toda a descendência daquela geração. Então, os primos, os tios, todos eram considerados uma só família. Isso é bonito, mas quando esta realidade familiar se fecha e o patriarcalismo se torna uma realidade onde apenas o pai tem a palavra, então isso começa a deturpar a proposta e o projeto de Deus. O projeto de Deus, sim, é a família pequena igreja, local do encontro, da convivência, aonde aprendemos os verdadeiros valores, mas a família como lugar também de abertura, de acolhida, de aceitação, de respeito, de diálogo. E naquele tempo, as famílias viviam uma situação de fechamento muito grande, a tal ponto que o texto diz que eles, quando usa o nome mãe e irmãos, é o pequeno núcleo familiar que ficou do lado de fora. Não é só na geografia, estou aqui dentro da sala, estou lá fora da sala. Não é só isso. O texto quer lembrar que essas pessoas, esse pequeno núcleo familiar, eles ainda não tinham entrado na ciranda do reino. E a mãe e os irmãos não significa Nossa Senhora apenas e os primos de Jesus, mas todas as famílias, todos os da família. Maria é aquela que primeiramente entende o projeto de Deus. Então, nós não podemos dizer que Jesus está acusando Maria de não ter feito a vontade de Deus. Não. Quando ele diz quem é minha mãe e quem são meus irmãos, e aponta para os discípulos e diz: esses são minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, porque são aqueles que fazem a vontade do Pai, Jesus está inaugurando um novo modelo de relacionamento, um novo modelo familiar, que agora não é mais medido pela herança genética, nem pelo sangue, nem pelo sobrenome, mas sim por aqueles que fazem a vontade do Pai. Maria, na Anunciação, se nós lembramos, ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela é a primeira a fazer essa experiência do reino.
Ela gerou o Messias, o Salvador, e dele se fez discípula, porque nós vamos ver lá nos Atos dos Apóstolos que ela está junto com os primeiros em oração lá em Pentecostes, lá no cenáculo. Então, fazer a vontade do Pai, meus amigos, é o DNA, se assim nós poderíamos dizer, entre aspas, é a condição, é o que nos une. Todos os que fazem a vontade do Pai são nossos irmãos, nossas irmãs, nossa mãe, nosso pai, nossa família. Fazer a vontade do Pai é fazer o bem. Não só o bem que me interessa, mas o bem comum, o bem para todos. O bem expressado na caridade, na solidariedade, na partilha, na paciência, no perdão, na comunhão, na solidariedade, na esperança, no respeito, no diálogo, na honestidade, na justiça. Quando nós superamos todos os nossos limites e lutamos e vencemos, caímos, levantamos, mas sempre temos presente diante dos nossos olhos o bem e a paz. Isso é fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai é considerar que todos os seres humanos são nossa família, não apenas aqueles que foram dados pelo documento, pelo sobrenome, pelo sangue. Somos uma só família. Essa dinâmica de Jesus, ela vai ter no Evangelho de Mateus o coroamento lá no capítulo 22, se eu não me engano, quando ele vai dizer com todas as letras: um só é vosso Pai e todos vós sois irmãos. Aqui ele já começa a dar os lampejos do grande sonho da fraternidade universal. Somos todos irmãos, todos temos diferenças, todos temos sonhos, ideias, mas agora o que vale mais é o respeito. O respeito pelo diferente, pelo pensar diferente, pelo agir diferente, pelas escolhas diferentes que as nossas. O respeito. Esse é o vínculo que une a nós todos e que nos ajuda a entender o que é fazer a vontade do Pai. Maria, desde pequena, foi apresentada no templo. A tradição diz que Joaquim e Ana já eram idosos, e então confiaram a educação de Maria ao templo. Ela, desde sempre, já preparada para assumir esta bonita missão, ela vai aos poucos entendendo e se colocando e acolhendo no seu coração e na sua vida esta graça que é ser mãe de Jesus e, mais do que tudo, discípula de Jesus. Por isso, meus amigos, nós hoje somos a família de Jesus, mas precisamos intensificar cada vez mais os laços de amor e de fidelidade, de fé e de esperança. Os laços de caridade, de compaixão, de ternura, os laços do respeito e da justiça, os laços do cuidado e da bem-querência, porque só assim seremos de verdade irmãos e irmãs. Sejamos os irmãos uns dos outros. Você é meu irmão, eu sou seu irmão, e assim somos uma só família. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Uma ótima semana.